Fala galera, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de volta. Aqui é o professor Lucas e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre doenças bacterianas. Vem comigo. Bom, inicialmente, gente, eu preciso dizer para vocês, né, que as doenças causadas por bactérias, elas são tratadas com os antibióticos, tá? Então, os antibióticos são as drogas produzidas para combater as bactérias que causam ali a doença. Tranquilo? Então, vamos nessa. Bom, então a gente vai ter aí diferentes doenças causadas por bactérias, algumas mais graves e outras menos graves. No caso, aquelas doenças que podem levar ao óbito, nos casos mais graves, eu trago aqui uma caveirinha e vocês já ficam sabendo. Fechado? Então, disenteria bacilar. Então, é a primeira doença que eu trago aí que é causada por bactérias. No caso, essa é uma doença que causa uma infecção aguda do intestino pelas bactérias Shigella, Campylobacter e Salmonella, tá bom? De forma geral, vocês sempre ouvem falar aí em disenterias causadas pela Salmonella. Bom, os sintomas dessa doença são cólicas e diarreias intensas, com muco e sangue nas fezes, e essas fezes são geralmente muito liquefeitas, ou seja, muito líquidas, né, muito mole, tá? Essa disenteria, gente, ela pode levar a desidratação intensa e com isso levar a perda de peso, tá? Então a gente sabe que o nosso corpo, basicamente, ele é formado por água, né, a maior parte é formado por água, e essa água tem grandes funções aí nesse corpo. Logo, a grande desidratação pode levar ao óbito, tá bom? A transmissão dessa doença ocorre aí através da água e de alimentos contaminados, logo aí a prevenção seria o consumo de água tratada, né, ou fervida, e alimentos corretamente lavados ou cozidos. Fechado? Cólera. Cólera também é uma doença que causa aí uma infecção no intestino, é uma doença grave, e ela é causada aí pela bactéria Vibrio cholerae, ok? Os sintomas, claro, intensa diarreia, com fezes também liquefeitas e de aspecto bem típico, e intensa e rápida desidratação, ou seja, pode também levar aí ao óbito. A contaminação, né, a transmissão ocorre da mesma forma que a disenteria e também a prevenção. Beleza? Bom, aí eu trago também uma doença extremamente grave que é chamada de meningite, tá, pessoal? A meningite. Hoje a gente vai falar um pouquinho da meningite bacteriana, mas existe também a meningite causada por vírus e até por algum protozoário, ok? Bom, a meningite é uma inflamação das meninges, que é uma membrana que reveste a parte central do sistema nervoso. Então, é uma membrana que tem a função aí de proteger esse sistema nervoso. Logo, se essas bactérias aí vão infectar essas meninges, vai deixar o nosso sistema nervoso aí exposto, tá bom? Então, a principal bactéria causadora aí da meningite bacteriana é o meningococo, e por isso vocês vão ouvir falar aí em meningite meningocócica, tá bom? Relacionada aí a essa bactéria. Os sintomas são dor de cabeça, febre, rigidez no pescoço, tá? Então, um pouco mais de dificuldade aí no movimento do pescoço, náuseas, falta de apetite, irritabilidade e sonolência excessiva. Beleza? A transmissão, gente, ocorre através de gotículas respiratórias, objetos contaminados e saliva. E, claro, a prevenção, então, ocorre principalmente aí pela vacinação. Existe vacina contra a meningite bacteriana, então a principal forma de prevenir é o uso dessa vacina. Além disso, aí as medidas básicas de higiene e, em alguns casos, né, no caso de surto, aí o isolamento social é importante, ok? Então, a meningite é uma doença grave que pode levar ao óbito. Pneumonia. Gente, a pneumonia é uma infecção grave causada aí pelo Streptococcus pneumoniae, certo? E que afeta os pulmões, tá? Então, vai afetar aí o sistema respiratório, principalmente causando problemas lá nos pulmões. Na verdade, aí, acho que todo mundo já ouviu falar da pneumonia, e aí essa pneumonia tem como sintomas tosse com catarro ou pus, febre, dor no tórax, tá? Nessa região, calafrios e dificuldade respiratória. Gente, essa dor no tórax e essa dificuldade respiratória está principalmente relacionada aí a essa infecção no pulmão, tá bom? Então, o que é que acontece? Com a infecção, com a proliferação dessas bactérias, ocorre aí a produção de líquido no pulmão, tá? Então, esse líquido, esse enchimento do pulmão com líquido faz com que a pessoa tenha a sensação de afogamento e aí tenha aí essa dificuldade respiratória,
tá certo? E, obviamente, o pulmão está aqui nessa região, então, logo, se ele está inflamado, está infeccionado aí, você sente dor nessa região, fechado? A transmissão ocorre normalmente de forma difícil, tá? Desculpa, não, é muito difícil ocorrer a transmissão da pneumonia entre uma pessoa infectada e outra não infectada, certo? Na verdade, geralmente essa pneumonia ela se desenvolve através de gripes e resfriados maltratados, ok? Além também da aspiração de secreções infectadas pelas vias aéreas superiores, tá bom? Então, essa pneumonia aí, ela pode levar ao óbito, tá certo? Coqueluche, gente, é uma infecção também do trato respiratório e é causado pela Bordetella pertussis, ok? Como sintomas, nós temos uma tosse bem específica, que parece um grito, coriza, aquele líquidozinho que é liberado no nariz, congestão nasal, né, no caso aí a sensação de nariz entupido, e espirros. A transmissão também ocorre através de gotículas respiratórias, superfícies contaminadas e saliva, tá? A coqueluche tem vacina, logo é necessário o uso da vacina, é o principal meio de prevenção, e obviamente também os cuidados usuais de higiene. Hanseníase ou lepra. Gente, essa doença já é menos grave, ela não leva ao óbito, e ela é causada pela Mycobacterium leprae, certo? Que afeta aí a pele e o sistema nervoso periférico, tá bom? Então, também aí afetando o sistema nervoso. Os sintomas são aí manchas claras ou avermelhadas na pele, e sendo que essas manchas que aparecem na pele, elas vão ter a diminuição da sensibilidade, ou seja, né, uma pessoa infectada, uma pessoa que tem essas manchas aí causadas por essa doença, a hanseníase, vai ter essas manchas aí, e ao tocar não vai sentir muito bem o toque, tá? Não vai sentir dor nessa região. Também, né, vai ter aí a dormência e fraqueza nas mãos e nos pés aí relacionados ao sistema nervoso periférico. A transmissão ocorre através de gotículas respiratórias e contato prolongado com o infectado. Então, na verdade, essa transmissão, ela também é um pouco mais difícil de ocorrer, tá bom? E aí, no caso, para evitar mais ainda, né, essa contaminação, medidas básicas de higiene. Fechado? Tuberculose, meus queridos. É uma doença grave, tá? Causada pelo mesmo gênero, Mycobacterium tuberculosis, aí no caso a espécie, né? Que afeta principalmente os pulmões, aí podendo também afetar os rins, ossos e linfonodos em casos mais específicos, tá? Os sintomas. Muitas pessoas não apresentam sintomas, tá? Muitas pessoas são assintomáticos, e outras aí vão apresentar tosse, às vezes com sangue, no caso aí mais grave, perda de peso, sudorese noturna e febre, tá? É uma doença que pode levar ao óbito, e a transmissão ocorre principalmente aí pelas gotículas respiratórias e a saliva. Prevenção, vacina, gente. Existe vacina, é importantíssimo o uso, tá? E cuidados usuais de higiene. Tétano, também é uma outra doença causada por bactérias, é uma infecção grave, causada aí pela Clostridium tetani, que afeta aí os nervos, tá? Então, o sistema nervoso também. Sintomas são fortes contrações musculares e muita dor na região, né, que ocorreu aí a transmissão. Que, na verdade, né, a transmissão dessa doença ocorre principalmente através de cortes e lesões na pele, tá? Então, precisa tomar cuidado aí com objetos aí perfuro-cortantes. Principalmente aí você já deve ter ouvido falar por familiares ou conhecidos, né, que é para tomar cuidado principalmente com objetos aí de metal que tenham ferrugem, que estejam enferrujados, porque pode ter ali essas bactérias, tá bom? Bom, existe vacina contra o tétano, então é a principal forma de prevenção, e obviamente aí evitar esses cortes e perfurações, tá? O tétano é uma doença que pode levar à morte. Leptospirose, pessoal, é uma doença aí causada pela Leptospira interrogans, tá? E ela é transmitida principalmente através da urina de animais infectados, principalmente ratos, tá bom? Então, tem como sintomas aí febre alta, dor de cabeça, sangramento, dor muscular, calafrios, olhos vermelhos e vômitos. A prevenção, obviamente, é evitar o contato com a urina desses ratos aí, desses animais.
Gente, muitas pessoas, elas acabam se contaminando quando ocorre aí enchentes, né, quando estão na rua e tem chuvas e aí acaba tendo contato com água, né, que estava aí misturada com essas urinas contaminadas, tá certo? Então se ligue nisso e tomem cuidado, porque leptospirose também pode matar. Febre maculosa é uma infecção causada aí por bactérias da família Rickettsia, tá? E essa doença, gente, ela é transmitida aí pela picada de carrapatos infectados, tá? Então, precisa tomar cuidado aí com animais que tenham esses insetos, esses carrapatos, tá bom? Os sintomas aí são febre, dor de cabeça e dores musculares, podendo haver erupções no local da picada do carrapato, ok? Então, pode ficar ali aparecendo um caroço, ali um inchaço aí nessa região, certo? A prevenção, obviamente, é evitar a picada desses insetos. Sífilis, pessoal, é uma DST, certo? Uma doença sexualmente transmissível. É uma infecção grave causada pela Treptonema pallidum, ok? Os sintomas aí são, inicialmente, uma lesão discreta no genital, certo? Então, ali um caroço, né, uma região mais endurecida ali no genital, que é chamada de cancro duro, e posteriormente manchas avermelhadas na região e até lesões maiores, tá? Gente, a sífilis, ela apresenta um estado de latência, ela pode apresentar. O que significa isso, professor? Significa que a pessoa ela pode ter o sintoma, né, inicial e melhorar, o sintoma desaparecer. Mas, após um tempo, esse sintoma volta a aparecer novamente, tá? E, em alguns casos, gente, normalmente, esse sintoma, ele pode voltar de forma mais grave, tá? Então, ele pode vir com lesões em vários órgãos, inclusive como o coração, o rim e o encéfalo. Logo, pode levar ao óbito, tá bom? Então, precisa tomar muito cuidado. A transmissão, né, como é uma DST, é através do sexo sem proteção, se liga, produtos sanguíneos, né, então aqueles produtos perfuro-cortantes que pode ter ali um sangue contaminado, pode transmitir, tá? E da mãe para o bebê. Então, obviamente, prevenção, sexo seguro, fiquem ligados e cuidados com esses produtos aí importantes. Fechado? Gonorreia também é uma DST, tá? É uma infecção grave, mas que raramente leva à morte e ela é causada aí pela Neisseria gonorreia, tá bom? O sintoma aí pode ser, no caso, assintomático, né? A pessoa pode não apresentar sintomas ou ter dor ao urinar e secreção anormal, né, do pênis ou da vagina, certo? Os homens também podem sentir dor nos testículos e as mulheres sentir dor na pelvis, tá? Na região pélvica. A transmissão ocorre através do sexo sem proteção e também da mãe para o bebê. Logo, é necessário aí o sexo seguro, tá bom? Lembrando que gonorreia é uma DST. E por último aí eu vou falar um pouquinho sobre a cárie dentária, né? A gente sabe que algumas bactérias que se proliferam aí na nossa boca, elas podem causar o desgaste dos nossos dentes, né? Então a gente pode acabar perdendo os nossos dentes aí. Então, para evitar, gente, essa proliferação exagerada dessas bactérias, é necessário evitar o consumo, né, de alimentos muito açucarados, como refrigerantes, entre outros, e também manter uma higiene bucal aí eficiente, né, lavar pelo menos aí 3 vezes os dentes por dia, né, logo após aí as refeições. O tratamento, né, no caso aí da cárie, é feito por um dentista e deve ser visitado regularmente para manter aí essa saúde bucal, tá bom? É o caso específico aí que a gente não está tratando com antibiótico. Mas as demais doenças que vocês viram aí anteriormente, né? Inicialmente precisa se prevenir, principalmente aí através das vacinas ou em outros casos aí as medidas necessárias. E, infelizmente, havendo aí a contaminação, o uso de antibióticos se faz necessário aí para diminuir aí essa proliferação de bactérias e assim diminuir a infecção, ok? Então, vocês aí precisam agora responder a atividade lá no Google Sala de Aula. Por hoje é só. Até a próxima aula. Grande abraço do professor Lucas.